Saudação internauta, mais um vídeo aqui, dando seguimento ao nosso quadro, onde nele eu leio um pouco do texto grego, né, aí vou explicando algumas palavras, o que ela significa, algumas estruturas que deve fazer rapidão. O objetivo desse quadro é exatamente fazer com que você, né, que está aí no estudo do grego, está iniciando ou já tem uma pouca experiência, consiga também ter essa rotina, essa mania de pegar o texto grego, de olhar alguma coisa, tentar identificar alguma palavra que logo o seu cérebro vá acostumando com esses garranchos aí, né, que você tem, essas palavras difíceis, e aí daqui a pouco você começa a andar um pouquinho, começa a ler mais tranquilo, aí você começa a identificar as palavras, depois as estruturas, você começa a saber, cadê um substantivo aqui, cadê um genitivo, cadê um advérbio que está aqui, uma preposição, você começa a identificar tudo no texto, aí isso já começa a ficar interessante, significa que o seu estudo está começando a funcionar, e isso é muito estimulante para você, que quando bater o desânimo você já vai perceber, já aprendi algumas coisas, já aprendi algumas palavras, né, e ainda se você não conseguir identificar nenhuma palavra, mas você consegue identificar letras, né, caso contrário, não conseguir identificar letras, aí tem que comprar a gramática ou ver algum vídeo aí. A gente tem vídeo também por aí que ensina o alfabeto grego, você já começa a identificar pelo menos as letras, não é isso? Mas é isso, o objetivo não é ser exaustivo aqui, nem falar de coisa profunda, mas apenas esse quadro tem esse objetivo. Nós temos outro quadro do nosso grego de cada dia, que a gente entra nas paradas mais assim, pancadona, como se diz, né, mais avantajada, mas aqui a mesa é só exercício, só tranquilidade mesmo, para exatamente manter essa rotina de olhar o texto grego. Aqui nós temos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, né, e aí a gente vai exatamente avançar um pouquinho aqui, mais rápido aqui, ó. A primeira estrutura é essa aqui, né, exatamente a primeira estrutura está escrito Paulos Apóstolos, né, Paulos, né, Apóstolos, em grego você vai pronunciar com esse som de S no final, né, em português você tem Paulo, em grego a pronúncia vai ser Paulus, né, que é exatamente a forma como aparece essa forma nominativa, essa é a palavra de segunda declinação, então vai aparecer dessa forma. Aqui você tem dois substantivos, dois nominativos, em que o nominativo ele funciona, ou ele é sujeito, ou ele é o predicativo do sujeito, né? Por exemplo, quando eu digo Deus é amor, Deus estaria no nominativo e o amor estaria também na forma nominativa, né? Você pode olhar o final desses verbos aqui, aliás, desses substantivos, que eles são idênticos aqui, né? Eles têm finais idênticos, identificando possivelmente que aqui você tem dois nominativos, né? Tá, beleza. Eu não queria entrar nessa parte nominativa, que é a parte mais chata, mais técnica, assim. Mas é o que a gente fala de sujeito, esse tipo de coisa, né? Lá da sintaxe. Bom, que nós temos a primeira estrutura, Paulos, apóstolos, né? Ou seja, ele está dizendo que ele é Paulo e que ele é apóstolo. Ele exatamente demonstrando aqui, se colocando a sua autoridade aqui, talvez, identificando quem que está falando ali, né? Sou eu, Paulo, apóstolo, né? Exatamente, colocando aí esse apostolado, a palavra apóstolo significa enviado, e ele vai dizer que seria um apóstolo de quem, né? Da parte de quem, relacionado a quem, sou apóstolo, mas de quem? Aí ele vai dizer aqui no texto da frente, né, na segunda estrutura, Cristo Jesu. Cristo Jesu, a gente encontra muito mais o Jesu Cristo, né? Jesu Cristo, ou seja, Jesus Cristo, do que aqui aí daqui a pouco aparece um Cristo Jesus, é meio que ao contrário, né? Mas isso é comum aí, tá? Aí você tem a primeira parte, né? A primeira parte, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, e a segunda parte, esse apóstolo, ele é de Cristo, apóstolo de Cristo Jesus. Aí tem uma vontade envolvida nessa questão do apostolado, né? A quem interessa essa parte, né? Aí vem aqui o dia, ó, dia telematos teu, diatelematos teu, exatamente dizendo que essa vontade, né, dia é uma preposição, telematos é a ideia de vontade, aqui teu é Deus, só que na forma genitiva, né? Aqui nós temos aqui, ó, essa forma aqui, a forma genitiva, indicando aqui, que é esse substantivo, ele geralmente ele pode ser traduzido com aquela ideia de dar, de, né, dó, né? Ele é da casa de, o carro de, o carro do, enfim, a rua de, a rua do, a rua da, esse dado é de, né, essas estruturas aí, geralmente quando aparece no genitivo, a gente traduz dessa forma, a gente entende que aquele primeiro substantivo, ele pertence, né, aquela primeira palavra, ela pertence à próxima ali, ou então vice-versa, né, uma relação de pertencimento, posse, enfim. Aí nós temos aqui a segunda parte, né, nós temos aqui da vontade, na terceira parte, de quem é essa vontade? A vontade foi de quem que eu me tornasse apóstolo? De atelematos teu,
ou seja, segundo a vontade de Deus, né? De acordo com a vontade de Deus, pela vontade de Deus, através da vontade de Deus. Aí, depois dele fazer toda essa apresentação aqui, né, na análise do discurso aí, a gente veria Paulo se posicionando, né, para poder falar, mostrando ali a sua carteira, não dando a carteirada, mas mostrando as suas credenciais, quem está falando aqui. Aí ele vai dizer, né, isso não é um ponto de exaltação, mas é um ponto de posicionamento da fala, né? E então ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer tois hagios, ou seja, quando ele diz que é apóstolo, quem que ele é, que é Paulo, o que ele é apóstolo, esse apóstolo de quem é de Cristo, esse apostolado foi da vontade de quem? Ele vai dizer da vontade de Deus, e aí ele vai se dirigir a alguém, ele vai dizer quem é o público dele, ele vai dizer tois hagios, né? Tois hagios. Quem que é esse público dele? Aí nós temos uma estrutura no dativo, né? No dativo aqui, que o dativo indica objeto direto, por exemplo, indireto, né? Pode ser isso, com uso de preposição, coisa do tipo. Então, aquilo que a gente se dirige, né? Eu escrevo uma carta a fulano e tal, então estou me dirigindo, estou me relacionando com outra pessoa nesse sentido. Né, a pessoa vai ser beneficiária daquela carta, né? E aí nós temos essa estrutura aqui. Então ele vai dizer exatamente que ele está se direcionando aos tois hagios, né? Ou seja, aos santos, hagios, exatamente, plural, né? Plural aqui, ó, os santos, né? Aos santos, né? Aos santos que estão onde? Eles estão, ó, tois, sim, eles estão, né? Não participa, acho que não lembro, que é um participo isso aqui. Bom, aí os santos que estão onde? Ele vai dizer exatamente onde que esses santos estão. Eles estão aqui ó, uma preposição, Efeso, aqui ó. Efeso, exatamente essa parte aqui. Efeso, não é porque a pronúncia de grego da palavra Efésio seja Efeso, né? Mas aqui é a forma do dativo, né? A forma do dativo, então por isso que ela tem essa pronúncia aqui, essa forma, né? Efeso, tá? Não necessariamente seja essa a forma lexical, por exemplo, né? Você tem a mudança concernente isso aí. Beleza, então ele está escrevendo esses irmãos que estão em Éfeso, né? E aqui nós temos uma discussão na academia concernente esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse aqui é o quê? Uma colchete, né? Isso aqui, acho que é um colchete. Nós temos isso aqui, essa palavra em Efésio, que é exatamente os santos, né, exatamente as pessoas que estão se dirigindo, mas ele vai dar aqui o dativo, né, indicando exatamente o local que esses irmãos estão. A esfera que esses irmãos estão, né, ou poderia ser, é exatamente na região ali de Éfeso, né. Aí nós temos aqui, ele está se dirigindo a esses irmãos. E quem são esses irmãos que eu me dirijo? Isso aqui é restritivo, eu não estou me dirigindo a todo mundo, né, o mundo todo, assim, naquele momento, mas eu estou me referindo agora, me dirigindo aos irmãos que estão em Éfeso. Isso aqui é restritivo naquele momento da fala ali, tá? Então ele vai dizer exatamente a que ele se dirige, e aí você tem uma discussão na academia que é a seguinte, ó, você pega aqui, por exemplo, né, você pega aqui essa discussão, aí você vai ver na sua nota de rodapé lá dizendo assim, essa aqui não se encontra nos melhores manuscritos, beleza. Então tem uma discussão na academia concernente que essa parte não está no original, nos manuscritos mais antigos. Porém, nos manuscritos do segundo século ainda, que traz essa carta aos Efésios, você já tem lá no título essa descrição aí, dizendo que essa carta é aos Efésios, né, lá em cima. Beleza, então se a gente tirar essa parte, ficaria como? Teria que fazer uma outra tradução, né, por exemplo, se você tira essa parte aqui que esses irmãos, né, os irmãos estão onde? Estão no CAI, estão no I, você teria que fazer outra tradução, né, se você tirar essa parte aqui suspeita do texto aos irmãos, ou então você eliminaria tudo, né, então ficaria, se você eliminasse tudo isso aqui, né, tudo virasse já problema de crítica, então você diria que você está escrevendo a tois hagios aos irmãos, aos santos, né, aos santos e fiéis, né, aos santos e fiéis também em plural aí, os santos e fiéis. Ok, poderia, você eliminaria essa parte aqui toda, né? Aí ficaria apenas os santos e fiéis, né? Porém, se você for deixar essa parte aqui, fica um pouco complicado aqui para você encaixar, né? Os tois, usim, né? Usim, os tois, usim. Aí ficaria difícil para você encaixar aqui, né? Então tem esse probleminha aqui, né? Nas Bíblias mais tradicionais você vai encontrar ainda que essa carta é aos Efésios, mas na discussão aí você encontra aqui. Isso aqui não se encontra nos melhores manuscritos, né? Tem essa discussão. Então ele vai dizer que está escrevendo esses irmãos, esses santos, né? E que eles estão em Éfeso, né? esses santos e fiéis.
em Cristo Jesus, fiéis em Cristo. Isso é o ponto ali que eles estão fiéis em quem? Em Cristo. A fidelidade dele está em Cristo, né? E aí nós temos aqui o texto, o versículo 2, né? A Haris, né? Haris aqui, ó. Haris Remim, ele vai dizer o quê? O que é Haris? Seria graça. Graça, a voz, né? Porque a voz, Remim, ó, graça, Haris, Remim, a voz, né? E cai, né? Aqui, ó, Haris Remim, cai Irene. Ó, aí nós temos aqui, como que ficaria isso aqui? Então, Haris Remim, ou seja, graça, a voz, cai e Eirene apoteu, ficaria I, paz, né? E aqui é o I, seria o Kai, seria o I, e aqui Eirene seria paz, e paz, apoteu, essa expressão apoteu, você encontra em muitos lugares, que ela significa da parte de, né? Em muitos lugares. Então, da parte de. Então, aqui nós temos, ele está exatamente desejando, ou atribuindo paz a esses irmãos, lembrando que graça é um favor imerecido, né? Em geral, você sabe disso. E paz aqui, Irene, não é ausência de guerra, né? Mas paz é uma espécie de prosperidade espiritual nesse sentido aqui, tá? Então ele está desejando essa prosperidade, ele fala em algumas coisas, que te vá bem, né? Também é linguagem de João, né? Que vá bem a tua alma e outros autores. Se você pegar as saudações, tem autores que diz saúde, né? Saúde ali, a saudação como saúde, né? Aí nós temos aqui, beleza. Ele vai dizer aqui que graça e paz, né, da parte de Deus. Por que de Deus? Por que não é Deus? Porque você tem a parte genitiva aqui, ó, genitiva, né, da parte de Deus. De quem é esse Deus? Patrós, do Deus e Pai, né, do Deus e Pai nosso, né, e vosso Pai, de vosso Pai, vosso Deus, né. Então nós temos aqui de Deus, né, e vosso pai, no caso aqui, né, você tem o patrós, que é exatamente a forma genitiva de terceira declinação, o patrós de pater, né? Então, graça e paz a vós outro, da parte de Deus nosso Pai. E aí, como é nosso aqui, né, nosso Pai, né, exatamente aqui, não somente do Deus nosso Pai, mas também aqui, ó, Kai e Kyriou Yesu. O que significa Kyriou Yesu? E Senhor Jesus Cristo, né? Cristo. Ou seja, ele está desejando o Pai da parte de Deus, que é o nosso Pai aqui, nosso Pai, nosso aqui, nosso, e Pai, patrós, né? O genitivo de patera, né? Terceira declinação. E aí você tem aqui, ó, Kairene. Aqui nós temos a forma genitiva aqui, ó, esse finalzinho, deixa eu olhar os que eu estou falando, né? Então, em vez de ser e Jesus e Senhor Jesus Cristo, ficaria e do Senhor, né? Porque a forma genitiva do, né? Essa expressão em português, né? De quem essa paz, de quem essa graça, essa paz, ela vem da parte de quem, né? Vem da parte de quê? Apoteu, patrós, remon, exatamente da parte de Deus, o nosso Pai, né? E aí, e do Senhor Jesus Cristo também, né? E aí nós vamos para o versículo 3, né? Exatamente para finalizar essa parte aqui, exatamente para a gente ir para o versículo 3 aqui e fechar essa parte. Aí nós temos aqui, ó, eulogetos, aqui nós temos eulogetos, que aí ele faz aquela doxologia aqui, bendito hoteos, né? Eulogetos hoteos, ou seja, bendito o Deus Kai Pater. Isso aqui é a forma nominativa a forma que você vai encontrar no Lex realmente aqui, né? Essa forma pater é exatamente pai, né? Então, bendito hoteos. Tá, beleza. Conseguiram me atrapalhar aqui com a ligação, né? O pessoal de telemarketing, sei lá de onde que era. Mas a gente tá no 3 aqui. Voltando no 3, nós temos aqui, ó, eulogetos, né? Eulogetos hoteos kai pater. Tu, né? Kai pater. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está entrando naquela um cântico aqui, né? Tá fazendo uma apresentação. Bendito hoteos, né? Hoteos, exatamente que é o bendito, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o bendito quem, né? Está bem dizendo aqui. Essa ideia dessa palavra aqui, elogatos, aqui, traz a ideia de alguém que é digno, né? De receber algo, né? Não é somente o bendito, assim, de uma benção, tá? Mas traz o elemento da dignidade. Então, bendito hoteos,
quem seria Hotheos? O Deus, né? Bendito Hotheos, o Deus, e quem mais? O Deus, Kaipaté e Pai, né? O Deus e Pai. Eu falei, não sei se falei na parte anterior, essa aqui é a forma nominativa, a forma como você vai encontrar no Lex a palavra Pai, Pater, né? E aqui exatamente a forma como você vai encontrar a palavra Deus, Theos, exatamente isso aqui, né? Então, feita essa observação, pronto, aí, então nós temos aqui a exclamação que Paulo faz, o cântico aqui, né? Bendito, né? Bendito Hotheos Kai Pater, né? Então essa palavra eulogetos, ela exatamente, como já coloquei, ela traz a ideia do bendito como aquele que é digno de receber algo, né? Então, bendito Deus, Kai Pater e Pai. De quem? De quem que ele é pai? Se ele é pai de alguém, né? Então ele vai dizer exatamente de quem que ele é pai aqui, ó. Tu Kyrio Remon Yesu, do Senhor, do nosso Senhor, Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí nós temos aqui outra palavra, eulogessas exatamente, eulogessa remas, né? O qual pode ser traduzido como o qual, o que, né? O aquele que, o aquele que nos abençoou, né? O que nos abençoou aqui, nós temos aqui veja essas palavras aqui, né? Elas são parecidas aqui, não sei se você consegue identificar essa aparência aqui, né? Elas são parecidas, então, aquele que nos abençoou, né? Abençoa a nós, né? Ou vos abençoou, né? Remas é nós, né? Remas é nós. Aquele que nos abençoou, entopassem, eulogia. O que seria entopassem, eulogia? Em toda sorte de bênção, em toda, né? Passe, né? Em toda sorte de bênção, né? Exatamente aqui. E aí nós continuamos com o radical aqui, né? Que nós temos ainda aqui, a ideia. Então tá aqui, com toda sorte de bênção foi que ele nos abençoou, com toda sorte de bênção, pneumatique em tos uranios, né? Uranios, ou seja, em toda sorte de bênção, em regiões ou nas regiões celestiais, que a palavra é purânios, né? Nesse caso aqui, é puranios, né? Puranios, exatamente, é traduzida muitas vezes, né? Quase, eu tenho um vídeo sobre esses termos céu no Novo Testamento, né? Essa aqui é uma das 3 palavras usadas para céu. Exatamente, ela é traduzida aqui como regiões celestiais em Christo, né? Christo. Ou seja, em Cristo. Isso aqui é exatamente uma estrutura dativa, exatamente dizendo onde que repousa essa bênção. Então chegamos aí ao final do capítulo, do versículo 3, né? Espero que você tenha gostado. Em outro momento a gente pode dar, se você quiser, a gente pode avançar aqui sobre isso, então quiser que eu leia em outro texto para fazer algum tipo de comentário. É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo contribua de alguma forma, assim mesmo, simples desse jeito, mas que contribua para você que está estudando grego, que realmente se lance aí a ler, a tentar compreender, a avançar mesmo aí. Olhe o texto todos os dias, e é isso aí, né? Vamos para cima, porque senão aí a gente fica realmente só olhando e a vida passa, a gente não aprendeu, não estudou, mas é isso. Os desafios são grandes, mas realmente a recompensa é interessante quando você olha, você consegue identificar já palavras ali no texto. É muito, muito gratificante. É isso aí, valeu, fui.